As dúvidas são muito perigosas, amados. As dúvidas não surgem da história que nos é contada, da história que repetimos, da história que nos fala das verdades do mundo. As dúvidas surgem de uma história que criamos. Criamos dentro da nossa cabeça. E a semente dessa história não é a verdade, mas o silêncio. O silêncio é perigoso. O silêncio alimenta o desconhecido, o incerto, é o terror e afasta a gente do mundo. E essa história que você acredita em silêncio na sua cabeça não é a história real. A história real é aquela que todo mundo conhece, que todo mundo repete, que todo mundo confia. Se a história que você acredita é a história que surge dentro da sua cabeça, em silêncio, eu não posso mais confiar em você. Boa noite, boa tarde, bom dia. Olá. Aqui estamos nós novamente em mais uma noite de experiência desse mundo aí. Né? Vamos desenhar juntos, vamos contar histórias, vamos passar um pouco desse tempo juntos até o próximo momento, né? Até o próximo beat dessa nossa ficção surreal em tempo real. Eu comecei essa live de hoje lendo um pedaço, um trecho da peça de teatro que eu e o Bá escrevemos e que em 2018, 2019, em 2018 ficou em cartaz no SESI em São Paulo durante 4 meses, que é uma peça que chamava Os Três Mundos, né? E ela era uma peça que se passava numa realidade futurística, distópica, em que basicamente a gente tinha essa impressão de que o mundo acabou e que a gente não sabia exatamente o que sobrou. E sem saber o que sobrou, a gente não sabia para onde ir, o que era verdade, em quem confiar, quem seguir e o que fazer, né? E aí eu penso muito nessa peça hoje em dia porque a gente vive um cotidiano cheio de incertezas e aí e muitas dessas incertezas estavam lá na peça, como se fossem premonições das dúvidas que a gente ia ter hoje em dia em relação a como será o dia de amanhã, né? E aí eu estava pensando hoje no que a gente podia conversar, e uma das coisas que eu pensei que a gente podia falar sobre o que a gente podia conversar era sobre essa intermitência das coisas, coisas que não duram e coisas que duram, né? E nem tudo dura para sempre, né? Nem tudo é para sempre. Então, se eu faço um desenho hoje,
Se alguém vira o desenho, ele vive na cabeça da pessoa, mas por quanto tempo? Se alguém lê uma história, por quanto tempo vive na cabeça da pessoa? E se você conta uma história, se você publica um livro, por quanto tempo esse livro fica disponível para que as pessoas o descubram? Né? E, pensando nessa peça de teatro que a gente fez, nos Três Mundos, se ela nunca voltar ao cartaz, se ela não for encenada em algum outro lugar, de alguma outra maneira, se ela não servir de base para alguma outra coisa, por quanto tempo essa peça de teatro vai continuar existindo na cabeça das pessoas que viram a peça? E aí, um dia depois, vai chegar o dia em que ninguém mais viu a peça, ninguém mais leu o texto da peça e a peça não existe mais. Eu acho que essa peça de teatro, ela tem essa diferença por ser o teatro que é lá encenado e pronto, e teve aquela época em que estava sendo encenado. Passou aquela época, passou aquela experiência e quem não viu, não viu. E as histórias em quadrinhos que a gente faz, de alguma forma ou de outra, elas continuam impressas e as pessoas podem descobrir as histórias meses depois, anos depois, né? Décadas depois. As pessoas podem descobrir essa história depois que a gente tiver morrido. E a peça de teatro tem essa outra característica, que a menos que ela se transforme em outra coisa, quem viu, viu, e quem não viu, perdeu. E o que a gente faz que só existe naquele momento, né? O que você faz só existe naquele momento? E o que você faz que existe para além daquele momento? Então, talvez isso permeie um pouco das nossas conversas hoje. Embora estou aberto sempre a outros assuntos, se vocês fizerem alguma pergunta e eu resolver responder. Né? Vamos pegar e mudar para o desenho de hoje. Enquanto eu estou aqui preparando a câmera para desenhar, para mostrar o desenho de hoje, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão vendo a imagem direitinho? Olha, hoje eu estou aqui fazendo arte final novamente com pincel em vez de com caneta pincel. Porque o nanquim já estava ali na boca do gol, porque eu estava desenhando uma página. Hoje está frio aqui na João Moura, sim. Inclusive eu acendi a lareira e isso deu uma super ajudada. Esquentou bastante aqui a sala. A lareira fica do lado das nossas pranchetas, então ajudou bastante.
uma pergunta para vocês, né? Quando eu e o Bá começamos a fazer quadrinhos, um dos motivos pelos quais a gente descobriu os quadrinhos era porque nossa mãe gostava de fazer quadrinhos. Não gostava de fazer quadrinhos, não, gostava de ler quadrinhos. E ela lia quadrinhos quando ela era criança, e aí ela continuou lendo quadrinhos quando a gente começou a curtir quadrinhos. Né? Começou a ler os quadrinhos que a gente estava lendo e lia os quadrinhos que a gente fazia. E até hoje, minha mãe lê os quadrinhos que a gente faz, lê quadrinhos em geral, a gente empresta quadrinhos para ela, sugere coisas. Então, ela acompanha o nosso trabalho. E para além dos quadrinhos que a gente faz, ela acompanha o nosso trabalho em geral. Então ela se interessa em assistir essas lives. E aí ela estava assistindo essa live da semana passada e conversando sobre a live da semana passada, ela me fez uma pergunta, o que eu posso chutar, posso ter uma ideia, mas eu não tenho certeza que é. Vocês assistindo a live, quantos anos vocês têm? Né? Antigamente, quando a gente começou a fazer quadrinhos e vendia os nossos quadrinhos de mão em mão, a gente via todos os compradores dos nossos quadrinhos. Né? Conhecia a maioria deles, ou se não conhecia, vendia boca a boca de um em um. Então, a gente tinha uma noção muito maior de qual era a faixa etária do nosso público. Mas com a internet, com a pandemia e com uma diversificação das portas de entrada das pessoas para o nosso trabalho, não dá muito para saber qual é a idade de todo mundo. E como letrinhas nos comentários de lives e comentários no Twitter e coisas assim, nas mídias sociais, todo mundo acaba parecendo igual, né? Mas eu sei que não é todo mundo igual, eu sei que as pessoas chegam pelos caminhos mais diferentes. Você vê. Para quem eu perguntei aqui, 13, 16, 16, 22, 23, 24, 32, 38, 41. Ó. É uma faixa etária, é uma gama muito grande, né? Olha, tem uma Vitória aqui que falou que tem 13 anos. Eu acho que tem um outro João que aparece com frequência nas minhas lives, que também tem acho que uns 13 ou 14 anos. E então, talvez você não seja mais jovem, mas talvez você seja, pelo menos hoje.
né? Pensa que você é jovem hoje, mas você provavelmente conheceu o nosso trabalho há menos tempo do que quem tem 38. Né? Eu lembro, trabalhos diferentes, eles acabam trazendo públicos diferentes para o resto do nosso trabalho, para a nossa carreira. Né? Então, na época em que eu e o Bar a gente fazia a tira de jornal na Folha de São Paulo, a gente começou a ganhar um público muito mais variado do que o público que lia as histórias em quadrinhos. Porque o público do jornal não era exatamente o público dos quadrinhos, era um público completamente diferente. Então, vamos dizer que um público menos nerd, mais normal, começou a comentar o nosso trabalho e aparecer em lançamentos e palestras, porque eles descobriram o nosso trabalho a partir da tira de jornal. Chamava Quase Nada. Então, nos 8 anos que a gente fez a tira de jornal, nosso público de gente normal, que não está acostumado a ler quadrinhos, aumentou muito. Aí, além de sair no jornal, a tira depois ela ganhava a internet e saía por todo lugar, né? E então muita gente descobriu nosso trabalho com a tira, mesmo que não fosse na Folha. Quando o Bar começou a trabalhar com o Gerard no Umbrella Academy em 2006, 2007, começou a sair em 2007, né, Bar? 2007 começou a sair. Então, a partir de 2007 também, um público que seguia a carreira do Gerard, musical, a carreira da banda do Gerard, My Chemical Romance, começou a descobrir os quadrinhos. E não só o Umbrella Academy, começou a descobrir os nossos outros quadrinhos. Então, e esse público, ele era muito mais jovem do que o nosso público normal, né? Então eram adolescentes que podiam ter dos seus 12, 13, 14 anos até uns 18. Só que isso foi em 2007, 2008. Então, hoje em dia, 12 anos, 13 anos depois, essas pessoas que tinham 13 agora têm 26. E algumas delas continuam seguindo o nosso trabalho. Então, a pessoa de 13 anos que conheceu o nosso trabalho esse ano, por causa da pandemia, pode continuar seguindo o nosso trabalho e se tornar a pessoa de 26 no futuro. Recentemente não, mas nos últimos 3 anos, a partir do momento que estreou a série da Netflix do Umbrella Academy, novamente um público novo que não conhecia, um público virgem do nosso trabalho, descobriu que a gente existia, descobriu que existiam os quadrinhos, não só os do Umbrella Academy, mas os outros. E esse público também é jovem, em geral. Né? Existem... a audiência do Umbrella ela é muito grande, então tem gente de toda a idade, de todas as idades, que assiste o Umbrella Academy. Mas quem está na internet falando sobre isso, indo atrás e não sei o que, são os jovens. E talvez baseado no fato de que um dos personagens que faz mais sucesso no Umbrella Academy é o número 5, que é o moleque, o Aidan. Então, como ele é o mais jovem,
ele trouxe um público muito jovem a conhecer o nosso trabalho. Então, novamente, nosso público rejuvenesceu. Alguém perguntou como foi que a gente entrou na Folha. Na época que a gente foi convidado para fazer a tira de jornal, a gente tinha acabado de ganhar. A gente já tinha feito diversas ilustrações para a Folha de São Paulo. Em sessões da Folha de São Paulo que precisavam de ilustrações. Normalmente era na sessão de cotidiano, em que tinha que falar de algum problema que teve com a polícia, ou algum problema de greve, ou alguma coisa em que não tinha foto, não tinha uma imagem para ilustrar, então a gente fazia esses desenhos. A gente fez muito isso na Folha. Mas aí, em 2008, a gente ganhou o nosso primeiro Eisner Award, que é um prêmio de quadrinhos aí no mercado americano, que é um dos maiores prêmios de quadrinhos, de maior reconhecimento. E, como foi a primeira vez que brasileiros ganharam o Eisner Award, chamou muita atenção e o pessoal da Folha fez o convite se a gente não queria fazer uma tira de jornal. E a gente acabou aceitando o convite, acabou pensando numa ideia de tira de jornal que funcionasse para o que a gente gosta de fazer, para o tipo de história que a gente gosta de contar. E aí a gente começou quase nada e durou 8 anos, saindo uma tira que tinha o dobro do tamanho de uma tira normal, toda semana, uma vez por semana. Quando eu estava pensando nesse desenho aqui que eu ia fazer, eu tinha desenhado esse coelhinho aqui, porque afinal de contas eu tenho 2 coelhos. Além de ficar cuidando dos coelhos, eu fico pensando nos coelhos durante o dia, então eles fazem parte do meu mundo imaginário, né, hoje em dia. E aí eu desenhei, deixei um balãozinho em branco aqui para preencher depois. E aí hoje eu descobri que hoje é o Dia Nacional do Café. E eu adoro café. Eu bebo muito café. Então, tenho certeza que se meus coelhinhos falassem, eles iriam me lembrar da hora do café. Meus coelhos vão bem. Coelhos são bichinhos silenciosos, né? Então, a menos que alguma coisa esteja errada, eles não fazem nenhum barulho e quase não dão indício de que eles estão ali.
Eles são muito silenciosos. Combina muito com o meu jeito silencioso de ser. Então, deixa eu olhar aqui. Além dos coelhos, eu já tive vários cachorros e gatos. E hoje em dia o Bá tem um cachorro ainda, né? Tem o Paco. Mas só os coelhos tá bom pra mim, por enquanto. Adoro cachorro, adoro bichos, mas eu tenho. Só fico preocupado de poder dar atenção pra eles, né? Então, tem bichos que precisam de mais atenção, que são mais carentes. E eu tô aqui muito envolvido com o trabalho. Então é melhor não ter bichos mais carentes no momento. Eu tinha, olhando ali os comentários das pessoas, eu tinha uma outra pergunta que é meio que paralela aí de perguntar a idade das pessoas, que é perguntar qual foi o primeiro trabalho meu e do Bá que vocês viram e como eu e o Bá fazemos história em quadrinhos, se alguém aí conhece o nosso trabalho só pela internet e nunca leu nada. Então, se vocês já leram alguns dos trabalhos, qual foi o primeiro trabalho que a gente fez que vocês leram? Né? Onde vocês descobriram o nosso trabalho? E se não, né? Se foi só pela internet, só pelo Instagram, pelo Twitter, pelas redes sociais. E vocês ainda têm essa chance de descobrir as nossas histórias. Olha só. Lani História conheceu o nosso trabalho através do Como Falar com Garotas em Festas. Yuribo 26, primeiro foi o Day Tripper. Interestelar, primeiro foi o Girassol e a Lua. Gabs Oliveira, ou Olive. Primeiro foi Como Falar com Garotas em Festas. Depois Umbrella. Cafezinho is good falou que primeiro foi o Umbrella Academy.
Pellegrini falou Day Tripper. Iago Júnior falou Day Tripper. Thales comprou Day Tripper da gente no FIC em 2015. Vitória falou que o primeiro foi o Picho. Vitória, nossa, vamos ver se lá em cima a Vitória falou quantos anos ela tem. 13. Vitória, cadê? É a mais nova, você lê o Picho e você tem 13 anos, Vitória. Bom, espero que você tenha curtido nosso gibi de terror. Não tenha ficado muito escandalizada. Sua mãe tinha o Picho, Vitória. Ah, tá explicado. Olha só, Ana Casari conheceu pela internet, não teve a oportunidade de ler os quadrinhos. Bom, ela tem 16. Ainda tem chão, ainda tem tempo, Ana. Eu tenho uma nova pergunta. Hoje, pelo jeito, vai ser o dia de descobrir um pouco mais sobre vocês que estão aí do outro lado, né? Então, já perguntei a idade, já perguntei como foi que vocês descobriram o nosso trabalho, qual foi o primeiro livro que vocês leram da gente. E agora, o que eu quero saber é de que cidade ou estado vocês são, ou de que país, né? Tem gente que não assiste do Brasil. Aonde vocês estão nesse período de isolamento assistindo a essa live? Eu e o Bá estamos aqui em São Paulo.
pessoal do Rio Grande do Sul, de Bagé, de Porto Alegre, pessoal de São Paulo, de Itápolis, de São Paulo capital, pessoal de Boa Viagem no Ceará, pessoal de Minas Gerais, pessoal de Fortaleza, Natal, Ian está no Distrito Federal, é do Distrito Federal, mas está morando no interior de Minas. Eu devia ter deixado um café pronto também para mim. Mas vamos lá. Vou jogar uma corzinha básica nesse desenho agora. Voltando para a pergunta inicial do começo da transmissão, né? O que vai sobreviver mais tempo do que o instante, né? Eu comecei falando sobre essa peça de teatro que a gente escreveu, que eu gosto muito do texto que a gente fez, gosto ainda mais do jeito que a peça foi encenada e gosto inclusive dessa dificuldade que é explicar para as pessoas como era a experiência de ver a peça ao vivo, pelas soluções visuais que eles tiveram na hora de montar o espetáculo e pelo caráter de espetáculo que a peça tinha. E quem viu, viu, quem não viu, mesmo se tivesse um vídeo da peça, o que tem em algum lugar na internet, não é a mesma coisa. E aí eu fico pensando o que do que eu faço serve para o dia seguinte, né? O que é muito particular do instante e o que é para além do instante, né? Ou qual instante continua fazendo sentido depois de um tempo, depois que tudo muda, depois que tudo passa, né? Provavelmente vou ficar pensando ainda nessa coisa dos instantes que passam e de tudo que passa num instante durante muito tempo.
antes de começar a pintar. Momento delicado agora. Vou apagar uns pedaços do lápis. Não precisa mais de todo esse lápis. Olha só, pessoas vindo da live do grupo de risco. Sejam bem-vindos. Vocês provavelmente vão aumentar muito a faixa etária da minha live. Eu tava aqui conversando com as pessoas sobre essas ondas de pessoas que descobrem o trabalho do artista e como no caso do Bá, no meu caso com o Bá, a gente normalmente as ondas de pessoas que descobrem o nosso trabalho são pessoas mais jovens, né? Tirando a época em que a gente fazia tira na folha, em que um público um pouco mais velho, um pouco diferente, descobriu o nosso trabalho. Em geral, cada vez que a gente faz um trabalho diferente, atrai um público novo nos dois sentidos. Novo ao nosso trabalho e novo mais jovem do que o público que já conhecia o nosso trabalho. Imagino que se alguém veio da live, do Orlando, do Spaca, do Martinez e do Tony, seja um pessoal que acompanha o trabalho deles, que é um trabalho... Eles começaram a trabalhar e eu não tinha nascido, né? Vamos dizer assim. Talvez, Bah. Se eu já conheci novos artistas que foram totalmente influenciados pela gente, já conheci diversos artistas que de uma maneira ou outra foram influenciados pela gente. Às vezes mais diretamente influenciados, às vezes indiretamente influenciados. Aqui não está chovendo. Não. Tem gente que pode ser influenciada pelo tipo de história que a gente faz. Tem gente que pode ser influenciada pelo desenho que a gente faz, né? Em geral, as pessoas são influenciadas um pouco mais pelo desenho, ou pelo menos são essas que vêm falar com a gente.
Elas mostram desenhos e você olha lá e você vê, ah, que legal, essa pessoa leu esse gibi. E algumas vezes as pessoas vêm falar com a gente e você percebe, ou elas mostram trabalhos em que você percebe que elas foram influenciadas pelas histórias. De novo, na época que a gente fazia a tira de jornal, as pessoas eram mais influenciadas pelas ideias e pelas histórias nas tiras do que pelo desenho, porque elas eram tiras reflexivas. E essa ideia da tira reflexiva, da tira filosófica, era uma ideia que atraía muita gente que nem precisava saber desenhar. Então, isso sei lá, muita gente gostava das tiras. E então foi meio que a única época assim em que muita gente que foi influenciado pelo nosso trabalho foi influenciado por essa ideia da tira filosófica. E você via tiras filosóficas com mais frequência por aí. Tiras que não precisavam fazer sentido, tiras que não tinham humor, tiras que não tinham personagem fixo. Não que a gente tenha inventado nenhuma dessas coisas, a gente não inventou a tira filosófica, nem a tira sem personagem fixo. Mas a junção de tudo isso, e às vezes até colocando um animal como símbolo da metáfora que a gente estava lá discutindo na tira, quando a gente via uma tira que tinha um animal símbolo, aí era muito mais fácil perceber, essa pessoa leu o quase nada. Olha, Guto, você sempre quis saber por que Bá? É simples. Quando eu aprendi a falar, eu aprendi a falar o B antes de falar o G. Então, em vez de chamar o Bá de Gá, ou de Gabriel, ou de Gabinho, que nem minha mãe chamava, eu chamava ele de Babiel, Babinho e Bá. E principalmente de Bá. E aí ficou o Bá, né? Então, eu sempre chamei o Bá de Bá, desde que a gente aprendeu a falar. Por isso, Bá.
duas perguntas que surgiram aí. A primeira, qual foi o lugar mais legal para onde eu viajei? Olha, eu tenho duas respostas para essa pergunta. Com certeza, assim, uma é mais difícil de ir, uma é mais fácil de ir, assim que as pessoas puderem ir para algum lugar, né? Mas eu e o Bá fomos para uma convenção de quadrinhos na Índia, em Nova Delhi, que foi uma das experiências mais diferentes que a gente já teve em termos de interação com o tipo de público, a cultura, a comida, o cotidiano em Nova Delhi, na cidade. E aí a gente pegou essa ida para a Índia e a gente acabou indo também para outras cidades ali perto de Nova Delhi e estendeu a nossa viagem para a Índia e é incrível. Então, essa viagem para a Índia com certeza foi uma das viagens mais legais que a gente fez, o lugar mais legal que a gente foi. Jaipur, em especial, nessa viagem para a Índia. Jaipur é um lugar incrível, uma cidade incrível. E a gente também a gente foi para uma convenção de quadrinho no Peru. E a convenção era em Lima. E aí depois de ir para a convenção em Lima, o pessoal da convenção organizou uma viagem em direção a Machu Picchu. E aí a viagem para Machu Picchu, a gente ia para Cusco, ficava uns dias em Cusco, se adaptando à altitude, que são cidades que ficam numa altitude muito grande, então as pessoas têm falta de ar ou tontura, essas coisas assim. Então a gente foi primeiro para Cusco e viu lugares ao redor de Cusco incríveis e depois a gente foi para Machu Picchu no trenzinho. E foi também incrível. Machu Picchu e todas aqueles sites arqueológicos, sítios arqueológicos em volta de Cusco são incríveis. São construções inacreditáveis, assim. É incrível pensar que pessoas fizeram aquilo. Né? É o tipo de construção que traz tantas dúvidas que as pessoas chegam a cogitar que existiam alienígenas que visitaram as civilizações pré-colombianas na América por causa das dúvidas de como lugares ao redor de Machu Picchu foram construídos carregando pedras gigantes de um tipo de pedra que não existe naquele vale. É um negócio incrível. Deve ser como visitar pirâmides no Egito. Mas como a gente ainda nunca foi para o Egito, eu ainda não sei, mas é como deve ser. E então, a viagem para o Peru, Lima, Cusco, Machu Picchu, também tá aí. Provavelmente a viagem mais mágica que a gente fez foi essa. Sim, eu não sei se eu faria cidades ilustradas de Machu Picchu ou cidades ilustradas de alguma cidade na Índia como Jaipur ou Nova Delhi ou Agra, onde fica o Taj Mahal, né? Mas com certeza a gente tem vontade de colocar coisas dessas viagens, experiências de viajar para lugares incríveis visualmente que
tiram dessa sensação de normal. A gente tem vontade de colocar essa experiência sensorial nas histórias que a gente faz. E às vezes a gente já conseguiu chegar um pouco mais perto dessas vontades. Eu lembro que eu fiz umas histórias curtas um pouco depois de fazer essa. No ano seguinte de viajar para a Índia, eu fiz uma sequência de histórias para Vértigo, em que cada uma das histórias tinha uma cor predominante que dominava a paleta da história. E aí a história que a cor predominante era o amarelo, eu queria ter feito em Jaipur, na Índia, que tem lá um palácio que é o Golden Palace, Amber Palace. Mas aí naquela antologia já tinha mais umas 2 histórias que se passavam na Índia, então eu mudei e peguei um outro cenário exótico, asiático, para colocar na história. Então fiquei com essa vontade. Explorei um pouquinho numa história, eu fiz uma história de 1 página para uma antologia de homenagem ao Little Nemo, que é uma das primeiras tiras de jornal. E aí eles fizeram um livro de homenagens ao Little Nemo. E aí eu fiz uma história em que é meio que todas as histórias do Little Nemo são sonhos que no fim da história eram tiras de 1 página inteira. E ao final daquela página o Nemo, que é uma criancinha, acorda. E então nessa história que eu fiz, no sonho o Nemo tá percorrendo num rickshaw, que são aqueles carrinhos, aquelas motoquinhas meio carrinho que levam pessoinhas para lá e para cá. E ele está indo em direção a um palácio que é quase o Amber Palace de Agra. E aí ele acorda. Bom, essa antologia que eu fiz na Vértigo, não sei se existe uma chance dela ser publicada no Brasil. Se a Panini tem interesse, mesmo não tendo mais o selo Vértigo, a Panini poderia publicar essa antologia, mas não sei. Ela tinha um caráter meio experimental, então não é todas as editoras que publicam as coisas da Vértigo que conseguem publicar essas coisas mais experimentais. Você vê, eu nem sei se o que a gente publicou na Vértigo, se tudo que a gente publicou na Vértigo ou na DC já saiu aqui no Brasil, né? Talvez alguém que leia gibis da DC pela Panini saiba me responder. Por exemplo, eu fiz uma história da Mulher Maravilha, que era também para uma antologia. O problema é que eu faço histórias que estão em antologias e aí é capaz delas nunca serem publicadas aqui. Então, há uns anos atrás, a Mulher Maravilha fez, 75 anos, aniversário de 75 anos da Mulher Maravilha. E aí, eu nesse número comemorativo dos 75 anos da Mulher Maravilha, eu fiz uma historinha de 3 páginas. Eu não sei se no Brasil essas historinhas, a minha e todas as outras da antologia, foram publicadas no Brasil. Precisaria que alguém que lê todos os gibis da Panini ou que trabalha na Panini dissesse se saiu.
Por acaso, eu vi esse gibi passeando aqui perto da minha prancheta essa semana. Então, ó, para quem tem curiosidade, saiu essa edição de 75 anos da Mulher Maravilha. Alguns anos atrás, ó, tem até uma história do Rafael Albuquerque e do Scavone com a Mulher Maravilha, também são dois brasileiros. E aí, se a gente passar pra frente, chega uma hora que a gente chega na minha história. E aí a ideia da minha história aqui era que eu ia poder treinar. Como era uma história curta, eu ia poder fazer tudo. Ia poder fazer o desenho, ia poder fazer o roteiro, ia poder fazer as cores, e ia poder fazer as letras. Uma história sobre a qualidade simbólica da Mulher Maravilha e como todos esses personagens simbólicos eles inspiram outras pessoas. Ou eles têm essa possibilidade, essa capacidade de inspirar outras pessoas. E não sei se essa história foi publicada no Brasil, mas gostei bastante de fazer. Já desse jeito, matei minha vontade de fazer histórias da Mulher Maravilha nessas 3 páginas. O que normalmente esse é um dos problemas. Quando você faz suas próprias histórias, assim, às vezes você tem vontade de trabalhar com outros personagens, né? Às vezes as pessoas perguntam se a gente não tem vontade de fazer uma história com os personagens de super-herói, principalmente, que a gente cresceu lendo. E a gente às vezes adora esses personagens, leu durante anos e anos e anos. Algumas das nossas histórias favoritas são com personagens de super-herói, né? São Cavaleiro das Trevas, ou Watchmen, ou Demolidor, A Queda de Murdoch, né? Mas ter uma ideia legal, que a gente acha que tem algo a acrescentar a alguns super-heróis, isso não é exatamente onde a gente foca as nossas energias para contar as histórias, né? A gente não pensa numa história, em fazer uma história por causa do personagem. A gente pensa em fazer uma história por causa da história. E aí, o tipo de história que a gente gosta de contar normalmente não precisa de super-herói. Eles podem ser pessoas normais, eles podem ser qualquer tipo de personagem. Então é difícil. Às vezes a gente tem lá, o Batman, sei lá. E a gente tem lá, pensa alguma coisa sobre o Batman, mas aquilo vai dar 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas. Então, no caso da Mulher Maravilha, é isso. Que legal, Mulher Maravilha é mó legal. E o que eu tinha para oferecer para o mito da Mulher Maravilha coube em 3 páginas e matou minha vontade. Fiz, achei que ficou legal e bola pra frente, né? Outro exemplo de um trabalho que eu fiz que eu não sei, esse aqui provavelmente vai ser publicado aqui no Brasil, provavelmente já foi publicado aqui no Brasil, durante o número 8 e 9 dessa última versão aí da Legião dos Super-Heróis, o Brian Bendis, que é o roteirista da Legião dos Super-Heróis hoje em dia, convidou um monte de gente
para fazer esse arco, essa historinha de que durou 2 números, em que cada um desenhava uma página. E cada página focava em um personagem da Legião dos Super-Heróis, que é um time aí de super-heróis do futuro, da DC, que tem, sei lá, dezenas, se não centenas de personagens. E aí dá para fazer 2 números fácil em que cada página é um personagem. E aí o Brian Bendis me mandou um e-mail no começo, um pouquinho antes de começar a pandemia, no ano passado, perguntando se eu queria fazer uma página com um personagem e me deixou escolher o personagem. E aí eu fui olhar os personagens da Legião dos Super-Heróis e escolhi o Brainiac 7, 5, o Brainiac da Legião dos Super-Heróis, que é o molequinho verde. E aí ele me mandou o roteiro do Brainiac. Eu não tinha escolhido o Brainiac ainda. E aí eu fiz uma página da Legião dos Super-Heróis, que é essa daqui, que foca no Brainiac 5. E aí essa Legião dos Super-Heróis deve estar sendo publicada atualmente pela Panini, então se não saiu isso aqui ainda, vai sair em breve. E então é uma chance, uma das poucas chances de ver, uma das poucas coisas que eu fiz de super-herói, vamos chamar isso de super-herói, né? Porque é tão no futuro, é ficção científica, né? Mas é super-herói. E na DC. Então isso e aquelas pagininhas da Mulher Maravilha são as minhas páginas de super-heróis na DC, né? Sem contar. A gente também fez uma página, participou de uma página no Gibi do Bizarro, que o nosso amigo Gustavo Duarte estava desenhando. E aí cada número tinha lá um artista convidado. E aí um número eu e o Bá fomos o artista convidado. E a gente fez um desenho, eu, o Bá e o Gustavo, os 3 juntos. E o Bá desenhou uma parte e eu fiz arte final no Gustavo em uma parte. Se a gente tem interesse em criar um universo nosso, assim como o Jeff Lemire fez com o Black Hammer, olha, às vezes a gente pensa em histórias que a gente fez, se elas se conectam, e a gente costumava pensar nisso mais, né? Quando a gente fez os 10 pãezinhos, os nossos primeiros 10 pãezinhos, o Girassol e a Lua, e depois o Meu Coração Não Sei Porquê, a gente ficava pensando se eles existiam num mesmo universo, e a gente chegou a colocar, sei lá, no fundo, assim, cenário de alguns quadrinhos do Meu Coração Não Sei Porquê, a gente colocou ali personagens do Girassol e a Lua, né? Então, quando a gente estava fazendo 10 pãezinhos, de vez em quando a gente pensava nisso, se a gente estava criando um universo e se as histórias iam se intercalar, que é um pensamento frequente de quem lê muita história em quadrinhos. A gente
começa a fazer história em quadrinhos e a ideia é criar um universo. E tudo está intercalado, e tudo é uma mega saga. Então, a gente teve essa fase também. E, e, e a gente tentava pensar em como conectar tudo, como criar esse grande universo. Mas eventualmente a gente migrou o nosso esforço em pensar mais assim nas histórias que a gente quer contar. E se elas parecem com outra história, talvez elas tenham a ver, mas se elas são completamente diferentes, elas não precisam estar presas à história anterior. E elas podem ter tudo diferente, ser todos completamente diferentes. Porque é mais legal que a história funcione sozinha. Né? Às vezes a pessoa vai descobrir um livro que a gente fez. Então aquele livro tem que ser uma história fechada, tem que funcionar como uma história fechada. E também outra coisa que a gente percebeu rapidamente é que a gente não tem essa vontade de criar esse universo de super-heróis, né? Talvez criar um universo em que uma história conecta com a outra ainda volte para nossa cabeça se a gente pensar em alguma história que tenha a ver com alguma das histórias que a gente já contou. Mas essa ideia de criar um mundo de super-heróis não é exatamente o nosso foco. A gente foca em toda uma gama gigante de outros gêneros e temas e assuntos que são legais de trabalhar em quadrinhos. Tão legais ou mais do que o gênero de super-heróis, que já tem todo um mundo de gente fazendo super-heróis, né? Não precisa mais da gente pra fazer super-heróis. Tem gente muito mais apaixonada por super-herói fazendo super-herói. Crepaldino, olha aí o João. João, você chegou agora, João. Eu tenho uma pergunta pra você. Quantos anos você tem mesmo? Foi a primeira pergunta que eu fiz hoje para as pessoas. Porque eu não tenho noção exata da idade, da média da faixa etária de quem assiste as lives. $13, tá vendo? Você não tem menos do que a menina do começo da live. Tá igual, bateu na trave junto com ela.
Dica de roteiro, João. Olha, por enquanto, a primeira dica de roteiro é leia. Leia muito. Não só veja filmes e não só leia gibis. Leia livros, leia peça de teatro, leia poemas, leia gibis também. E vá prestando atenção aí em como os autores, cada autor, tente ler. Se você gostou de alguma coisa que você leu, tente ler outra coisa da mesma pessoa para ver se você consegue ver por que você gostou do trabalho daquela pessoa, o que no trabalho daquela pessoa você gostou e como ela faz. Né? Tenta aprender com o trabalho com o livro, com as coisas que você lê e que você gosta. Eventualmente você vai chegar em dicas mais teóricas de roteiro, mas elas não são importantes. O importante é, além de estimular a imaginação, é trabalhar no conteúdo. Então, tem que ler para descobrir quais histórias estão aí. Tem que ler para descobrir qual história você gosta de ler. E quem sabe, vendo qual história você gosta de ler, você vai descobrir qual história você gosta de escrever. Né? Aí a próxima dica é escreva. Quer escrever? Quer aprender a escrever? Escreva. Faça redações, escreva contos. Tente descobrir aí, na prática, qual é o seu estilo de escrever. Provavelmente seu estilo de escrever no começo vai parecer muito com o estilo de escrever do que você gosta de ler. Com 13 anos, eu estimularia também as pessoas a irem bem na escola e correrem atrás de aprender um pouco de tudo que a escola tem para oferecer. Porque quem sabe vocês vão descobrir coisas que vocês não sabem, que vocês gostavam, se vocês derem uma chance para áreas do conhecimento na época da escola, onde você aprende um pouco de tudo. Depois da escola, o conhecimento ele é muito mais direcionado para o que você escolhe estudar. E às vezes você gosta de contar história, mas aí você descobre física quântica. E aí você vai estudar física quântica, aprender esse mundo incrível da física quântica. E isso pode mudar o que você quer fazer do resto da sua vida, ou isso pode passar a ser a bagagem que você carrega pelo seu interesse em física quântica, que você vai aplicar nas suas histórias.
Tinha um romancista americano que chama John Grisham. E ele era advogado. Então a maioria dos romances que ele escreve tem algum personagem advogado. Então, ele foi lá fazer direito, foi estudar para ser advogado e depois, já formado, já praticando, virou escritor. No caso dos quadrinhos, não é diferente do que no caso da literatura ou de várias outras áreas onde o que você vai estudar não é exatamente o que você vai fazer da vida. Mas tudo o que você faz na vida pode ajudar, pode virar bagagem que você carrega para suas futuras profissões. Para isso tem que ter essa curiosidade de deixar todo esse conhecimento disponível do mundo entrar e não ter preguiça de estudar, não ter preguiça de aprender, de perguntar, de questionar. Olha ali, ó, tem a Lani História, que é uma estudante de Direito e gostaria de ser escritora. Oba, como é o nome daquela escritora que a gente fez a palestra outro dia? É Patrícia Mello. Patrícia Mello. Patrícia Mello é uma escritora brasileira que faz histórias policiais e ela era advogada, formada advogada e virou escritora. Além de escrever livros, também trabalhou em roteiros de séries de TV, teve livros adaptados. Muitos escritores são advogados, porque a profissão do advogado é uma profissão que requer que a pessoa leia muito. Tem que ler diversos livros jurídicos, aprender um monte de lei, ler um monte de caso. Então, quem quer ser advogado tem que gostar muito de ler. E aí, essa coisa de ler muito acaba trazendo muito conteúdo para dentro da cabeça, tá? Acaba estimulando muito a pensar sobre história, sobre texto, sobre escrever. Não, eu não diria que não tem relação. Eu acho que tem muita relação. O quanto que um advogado tem que ler e por que tantos advogados viram escritores.
sobre essa coisa de como chamar a atenção das pessoas para o seu trabalho. Né? Fica todo mundo no TikTok, as pessoas não querem saber do seu fanzine, não querem saber dos seus quadrinhos. Às vezes a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Né? Então, se você acha, se você quer mostrar suas histórias para os seus amigos e eles só ficam no TikTok, você tem que encontrar um jeito, talvez, de mostrar as suas histórias no TikTok. E aí você vai descobrir o que você faz que funciona no TikTok e o que você faz que não funciona no TikTok. E às vezes você descobre ali alguma coisa no TikTok que você pode gostar. Um outro jeito de conversar com os seus amigos ou com o seu público. Mas também existe uma chance de que o seu público não sejam os seus amigos. Pelo menos depende, o público das histórias que você quer fazer agora, nesse momento. E aí talvez você tenha que procurar outra plataforma digital para tentar colocar suas histórias, tentar interagir com o público. Então, existe aí sempre um aprendizado nas dificuldades e uma parte desse aprendizado não é enxergar o que os outros fazem que não funciona, mas enxergar o que você faz que não funciona no momento. Então, quando a gente fazia as histórias do fanzine, elas eram de uma página, também para a gente poder fazer toda semana. E aí toda semana a gente tinha lá, a gente via quais páginas, quais historinhas as pessoas gostavam e quais historinhas as pessoas não gostavam. E a gente ia aprendendo sobre essas pessoas, sobre esses leitores, toda semana. A periodicidade era importante nesse sentido, para a gente ter esse aprendizado semanal do que mudar, do que melhorar, do que a gente podia fazer. Né? Então a gente aprendeu a não ficar pensando, putz, a pessoa não quer ler o meu quadrinho. Não, e aí a gente passou a pensar, por que a pessoa não quer ler o meu quadrinho? Né? E tentava mudar alguma coisa para a semana seguinte, para ver se a pessoa desenvolvia o interesse. Se era alguma coisa que mudava, passava a atrair um número maior de leitores. Então a gente pode ficar focando nas dificuldades de cada mídia social, de como divulgar o trabalho, de como mostrar o trabalho, ou a gente pode olhar para essas dificuldades e tentar enxergar o que a gente pode fazer diferente no momento para atingir mais gente.
quem tá perguntando aí se eu ou o Bar, se a gente já fumou. Não, nem eu nem o Bar fumamos. Mas esse visual das pessoas fumantes, ele acaba entrando nas minhas histórias. Bom, eu acho. Que por hoje já tá bom, né? Já estamos aqui 1h40 conversando, desenhando. Depois, se eu quiser, eu termino esse desenho. Se eu tiver mais alguma ideia, colocar um pouquinho de lápis de cor aqui para dar uma gracinha diferente. Mas acho que por enquanto tá bom. Combinou bem com o desenho da outra página. Então, espero que vocês tenham curtido. Espero que um pouco dessas pirações que eu tenho durante a semana, que eu fico pensando durante o dia enquanto eu fico desenhando, sirvam para alimentar pirações de vocês, né? Quem sabe as conversas e o bate-papo e os desenhos que a gente faz nessas lives tenham uma vida um pouco mais longa do que apenas a do instante, né? Que nem eu comecei falando, né? E quem sabe a gente pare um pouco mais para pensar sobre tudo o que a gente faz, as escolhas que a gente toma, né? Como a gente leva a vida e como a gente interage com as pessoas, como a gente demonstra o nosso interesse, os nossos sentimentos pelas pessoas que a gente se importa, e o quanto dessas atitudes e o quanto dessas decisões, desses sentimentos carregam uma força mais permanente do que apenas uma força que só dure um instante, né? Então, fiquem bem, cuidem uns dos outros
respeitem o distanciamento social, usem máscara e tenham paciência, né? E aí a gente se vê na semana que vem.